Boa noite, irmãos. Eu queria só dar um aviso para a igreja que nós não estamos no inverno. Nós estamos na primavera. Curitiba é assim, né? E que nesta noite o Senhor nosso Deus continue aquecendo a nossa vida, os nossos corações. E você é muito bem-vindo. Nesta noite, esse local é o melhor que você poderia estar. Aqui nós estamos reunidos com os irmãos para orar, engrandecer, louvar e bendizer o nome do Senhor. O único Deus que transforma vidas é aquele que não nos deixa na mão, é aquele que é fiel a você e a mim. Nós vamos ler Mateus, no capítulo 21, versículos de 1 a 11. Evangelho de Mateus, no capítulo de número 21, versículos de 1 a 11. Vamos lê-lo alternadamente. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-os. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. e a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam como as que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntava: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré. É esse que nós clamamos, nós bendizemos e o adoramos. Eu convido os irmãos para que, em pé, nós possamos entoar o hino de número 14. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltar. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo.
nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Oremos. Exaltado seja, ó Deus, Santo, Santo, Senhor dos senhores, Deus dos deuses, o único, digno de todo o nosso louvor, de toda a honra, de toda a glória. Nós somos dele, fomos feitos por ele. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus, nós clamamos pela presença e ação do Espírito Santo do Senhor neste culto, para que ele possa realmente, ó Pai, abrir os nossos corações, as nossas mentes, e tudo que seja falado nessa noite, seja, Pai, para o engrandecimento do Teu reino, e para também, ó Pai, balizar as nossas vidas. O Senhor tem o poder de que, com a mesma palavra, Senhor, servi-la para os mais diversos corações, porque o Senhor conhece a cada um de nós e sabe a necessidade de cada coração. Que realmente, nesta noite, seja um banquete espiritual e que saímos daqui, ó Pai, revigorados pelo Teu Santo Espírito. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Podeis assentar. Boa noite, irmãos. Graça, misericórdia e paz em Cristo Jesus, amém? Vamos nos pôr em pé, dê um abraço na pessoa que está do seu lado, dê um abraço saudoso, um cumprimento caloroso. A você que nos acompanha pela internet, Deus te abençoe onde quer que você esteja. Obrigado por participar conosco desta programação. Pode se assentar. Pode se assentar. Você que nos visita pela primeira vez, nós gostaríamos de conhecê-lo, mas antes nós gostaríamos de dizer que os diáconos da igreja estarão entregando a você
uma lembrança, e dentro dessa lembrança tem uma ficha. Se você puder deixar na saída essa ficha preenchida, nós entraremos em contato com você pelas informações que ali estiverem presentes. Há alguém conosco pela primeira vez nessa noite? A gente gostaria de conhecê-los nesse instante. Alguém pela primeira vez, um casal, pedir para colocar-se em pé ali, uma jovem, pedir para o pessoal, por um instantezinho só, colocar-se em pé, os diáconos que estão perto, aqui à frente, Fernando. Isso, uma jovem também aqui, seja bem-vinda, viu? A todos vocês, nosso abraço, nossa saudação, obrigado pela visita, Deus os abençoe, e lembre-se de deixar na saída, então, a ficha preenchida para a gente entrar em contato com você. Também queremos lembrar que Evan Juarez, que esteve conosco pela manhã, nosso pastor efetivo, ele está chegando, deve estar já iniciando o culto lá em Distrito Federal, na igreja de Sobradinho, que completa seu jubileu de ouro. Lembre-se de orar, amanhã ainda o Evan Juarez estará de volta. As viagens têm sido assim, né? Uma hora aqui, outra hora ali, ida e volta, uma programação às vezes muito intensa e extremamente desgastante. Também queremos lembrar principalmente aos presbíteros e diáconos, aos presbíteros e pastores, que amanhã nós teremos a reunião do conselho da igreja. É uma reunião bastante importante, onde nós teremos a eleição da mesa do conselho da igreja, teremos a votação dos projetos de orçamento, nomeações para o ano de 2013. Nós pedimos encarecidamente a presença de todos os presbíteros da igreja nessa reunião amanhã, no seu local costumeiro, para essa nossa reunião. Também queremos lembrar aos irmãos que sexta-feira nós teremos a última vigília de oração do ano de 2012. Você, se ainda não participou de nenhuma vigília, é convidado a participar dessa. É a última do ano, é um momento de oração das 8 à meia-noite. Nós passamos aqui intercedendo, suplicando pelos missionários, pelos enfermos, pelos enlutados, pelos desafios de 2013, agradecendo pelas vitórias de 2012. Então faça uma forcinha, separe aí na sua agenda esse tempo. Nós não teremos grupos familiares esse período, o encerramento dos grupos familiares se dará nessa quarta-feira. Você que é de algum grupo familiar da igreja, você que tem participado de alguns dos N grupos familiares, o encerramento acontecerá nessa quarta-feira, aqui no templo, às 8 horas da noite. Então venha participar, traga o seu grupo familiar, é um momento de grande confraternização. Quinta e sexta nós não teremos mais participações, então na sexta-feira você pode participar da vigília, a última vigília de oração. No domingo nós teremos, melhor dizendo, no sábado, nós teremos um culto especial chamado o culto da UTI. A gente tem brincado com o pessoal, né? União do Trabalho dos Idosos da Igreja, né? É o culto do pessoal da terceira idade. Pastor Juarez hoje esteve convocando, dia 1º de dezembro, às 15 horas, é um culto com ceia, é uma oportunidade de nós confraternizarmos com o pessoal da terceira idade, que não tem podido participar dos cultos da igreja. Então, se você tem aí em casa um familiar, um amigo que faz parte desse pano de fundo, 70, 80, 90 anos de idade, traga para cá. A ideia é a gente ter esse culto às 15 horas, o culto será de 45 minutos no máximo, com celebração da Santa Ceia, para que depois tenhamos um momento de confraternização, um cafezinho, uma oportunidade de conversar com esse pessoal, que há muito tempo às vezes tem ficado privado da participação das atividades da igreja. Então, se você, como o pastor Juarez disse hoje de manhã, não é idoso, você é pré-idoso. Então, o culto é para todo mundo, ou para quem é idoso, ou para quem é pré-idoso. Mas faça um serviço especial, convide alguém, passa na casa, dê carona, traga para o culto e depois leve de volta para casa. Todo mês nós teremos essa atividade focada para o atendimento destes nossos irmãos. 2 últimos avisos. Nós aqui na frente temos a árvore de Natal e me parece, olhando aqui de cima, que só temos uma foto. É isso? Não é? Tem uma aqui, o que é aquilo ali? Tem uma foto, né?
Você que ainda não pegou, é o presente para as crianças da creche e do lar. Então, nós tínhamos aí mais de 100 crianças, e durante todos os dias, os irmãos vieram, apanharam. Você tem que deixar depois o seu nome, para nós identificarmos quem é o responsável por qual criança. Se aquela ali for a foto de uma criança, só sobrou uma. Se não for, então não sobrou mais, tá? Mas se sobrou, antes de sair do culto, dê uma passadinha, dê uma olhada, de repente você leva, e ali no final tem o número da camiseta, o número do tênis, o número da calça. Se você quiser dar um presente para essa criança, ali estão as especificações que você poderá escolher e deixar na secretaria da igreja, porque serão os presentes de Natal das crianças cuidadas pelos trabalhos sociais da nossa igreja. E então, o último aviso: dentro do boletim você tem um encarte sobre a questão pertinente a imposto de renda. Nós temos uma associação na igreja que pode captar recursos que estão destinados ao imposto de renda. Se você vai pagar imposto de renda, se você vai pagar ao Leão o ano que vem algum montante, desse valor que você irá pagar, você poderá destinar já nesse ano. Não pode deixar o ano virar, você tem que destinar ainda dentro desse ano de 2012, um valor, tá certo, que poderá ser abatido desse seu pagamento ao imposto de renda no ano que vem. Então, se você deseja mais informações, procure, por favor, o presbítero Carlos Maciel. Maciel, levanta a mão aqui atrás. Maciel é o responsável por isso, presbítero Geraldo, presbítero Sérgio Duque. Só você se informar. Se você vai receber, não tem como você destinar parte daquilo que você vai receber para a obra de ação social. Mas se você vai pagar para o Leão, você pode pagar, como disse o pastor, para os nossos gatinhos, né? Para as crianças do nosso lar, e destinar esse valor para um trabalho específico e um trabalho claramente abençoador da vida de muitas crianças. Bom, ato contínuo do nosso culto, abra sua Bíblia no Salmo de número 32, Salmo de número 32, versículos de 1 a 5. Salmo 32, um salmo de Davi. Davi tem diversos salmos. Alguns são de louvor, outros são de vitória, de exultação, mas este salmo é um salmo de contrição, é um salmo de arrependimento. O salmo diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Eu tenho um grande problema, queridos, com respeito a simplesmente aos mecanismos litúrgicos que temos muitas vezes na igreja. Não que eles sejam ruins, eles não são. Ruim é que nós muitas vezes ligamos o piloto da nossa vida no automático. E esses momentos significativos, preciosos, que precisariam ser percebidos, sentidos com profundidade da nossa vida, são tratados numa dinâmica de algo automático. Nós não percebemos, nós não valorizamos, nós não nos aprofundamos nesses momentos. Quando o salmista diz a respeito disso, ele está rasgado diante de Deus. Ele não está fazendo uma confissão da boca para fora, ele está sentindo no âmago, no centro das suas forças, toda a sua exaustão por conta do problema do seu pecado. Eu queria que você, nesse instante, tivesse um momento de oração silenciosa. O povo de Israel, em Isaías, tinha no capítulo 1 as suas festas celebradas, e quem olhava de longe dizia: mas que povo crente, mas que povo temente a Deus,
mas que povo que guarda as celebrações, as festas. Mas Deus responde a este povo dizendo: olha, eu não posso suportar mais vocês, não posso suportar ajuntamento solene com pecados escondidos. E aí Deus então põe taxativamente uma palavra na vida daquele povo. Por que isso? Porque às vezes a gente procede na vida de culto de maneira automática, a gente vem e a gente vai de igual maneira. E a gente passa ano, entra ano e sai ano, e os mesmos pecados, e os mesmos erros, e as mesmas tragédias, e as mesmas confusões, e a mesma distância de Deus se perpetuam. Eu queria convidá-lo nesse instante a um momento de oração, a um momento em que você pudesse dizer: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Feche os seus olhos, vamos orar silenciosamente, um momento de recolhimento, um momento de inspiração com um coral da fraternidade. Nos colocar em pé, estenda as mãos para a pessoa que está próxima a você. Ao final da oração pastoral,
nós teremos a oração do Pai Nosso. Sara, Senhor, a nossa terra. Sara, Senhor, a terra assolada do coração, da fé, da relação familiar, profissional. Mas sara, Senhor, a nossa relação contigo. O pecado destrói, o pecado, ó Deus, cria, Senhor, problemas na relação com o Senhor acima de todas as coisas. E quando lemos a Tua palavra, vemos que o salmista coloca exatamente essa questão. Ó Deus, nós te suplicamos nessa hora, que a Tua presença se sinta, Senhor, verdadeiramente no nosso meio nessa noite. Na ministração do perdão, na restauração do coração, na dinamização da vida, no encher, ó Deus, os corações, no inspirar, ó Deus, projetos de vida cada vez mais ousados pela fé, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os missionários que estão, ó Senhor, a teu serviço em tantos cantos, ó Deus, desse planeta. Pai, nós te suplicamos, sustenta-os, ó Deus, ampara-os, conforta-os, revigora-os, ó Deus, assiste-os em meio às suas necessidades, ó Deus. Lembramos também dos enfermos, dos acamados, dos hospitalizados, dos que estão na iminência de uma cirurgia, daqueles que estão chorosos, ó Deus, pela perda de um ente querido. Deus, em nome de Jesus, Teu Espírito é o Consolador, é o que trata, Senhor, as feridas mais profundas da alma. Deus, nós te pedimos isso nessa noite, em nome de Cristo Jesus, que como Senhor das nossas vidas, nos ensinou a oração da família da fé, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder. Amém. Ainda em pé, nós continuaremos louvando o Senhor com os cânticos espirituais. Boa noite, igreja. Boa noite. Que bom que você está aqui. Eu quero falar alguma coisa diferente para você nessa noite. O nosso primeiro louvor, ele fala: eu vim para adorar-te, eu vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Então eu queria que você realmente fizesse dessa canção uma verdade na sua vida. Que você não tenha vindo na igreja só para encontrar pessoas, que você não tenha vindo na igreja só razão social. Não, que o motivo da sua adoração seja bendizer o nome do Senhor. Então eu te convido a cantar essa canção com a gente. Que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo Tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra Ti. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Sobre tudo Tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente vieste à terra e se entregou por amor. Vim para prostrar-me, vim
vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer. com todo o meu ser, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço,
agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Louvar o Senhor em plenitude. Tivemos a oportunidade de louvar agora com a nossa voz, com o nosso coração, e agora a oportunidade de louvar a Deus com a nossa atitude, com a nossa ação. Na quinta-feira nós tivemos o nosso culto de ação de graças e a igreja então lançou uma campanha com um alvo de R$200 mil. Muitos de vocês já tiveram esse privilégio, essa oportunidade de participar, mas ainda está aberto, e quem tiver no coração de participar a partir de hoje, os diáconos estão com um envelope e poderão entregar para vocês, para que vocês participem também, tenham esse privilégio de participar dessa campanha também. Nós vamos ler Efésios 5, de 15 a 21, nos preparando então para a entrega dos dízimos e das ofertas. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Enquanto os nossos irmãos diáconos fazem a coleta, nosso grupo de louvor cantará mais uma música para nós. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, que o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, que o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra,
pertenço, Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. Eu levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Amém. Eu chamo as crianças aqui com a missionária Luciana e a sua equipe, tia Aline. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por esse privilégio de estarmos na sua casa e louvar a Ti de forma completa, Senhor, com nossa voz, com nosso coração, com nossa atitude, Senhor. Nós sabemos que o Senhor não depende desse dízimo, dessas ofertas, mas que para nós é um privilégio, Senhor. E se aqui, Senhor, tiver alguém que ainda estiver com o seu coração indeciso em devolver o que é seu, em devolver esse seu dízimo, Senhor, que o Senhor toque esse coração e que ele tenha a felicidade, o privilégio de compartilhar com pessoas tão longe, tão perto, que precisam desse dinheiro que a igreja manda, Senhor, para levar a Tua palavra, também para o ministério social que a igreja tem feito, enfim, Senhor, abençoa as mãos das pessoas que têm, de forma tão boa, levado esses valores às pessoas que precisam, Senhor. Queremos pedir também por esse momento da palavra agora, com o pastor Carlos, abra, Senhor, nossos corações, usa-o através do seu Espírito para falar a nós, Senhor. Também as crianças que vão ouvir da sua palavra, toda a equipe que esteja com ela, que desde cedo, Senhor, ouça e entenda o que o Senhor tem para a vida delas. É em nome do Teu Filho Jesus que nós pedimos e já agradecemos. Amém, Senhor. Estejam vazios.
coisas que não são coincidências. E a gente precisa entender isso. Há tempos que a gente às vezes combina com o coral o que é que vai ser pregado com aquilo que vai ser cantado. Eu gosto de fazer isso não só com o coral, mas com o grupo de louvor. Mas, sinceramente, eu não me lembro de ter combinado isso com você, Cornélis. O texto que nós vamos ler é Abacuque, capítulo 3. Eu não me lembro, de coração. Abacuque, capítulo 3, versículos 17 a 19. É exatamente aquilo que o coral acabou de cantar, o tema da nossa reflexão nessa noite. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos campos não produzam mais mantimentos, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda que nos currais não haja mais gado, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ó Deus, há temor e há tremor no nosso coração, diante da Tua presença. Nesse instante, ó Deus, nós queremos Te suplicar, ó Deus, que os nossos ouvidos estejam abertos, que a nossa mente esteja atenta, e que o nosso coração seja a boa terra, aonde esta semente seja depositada para a glória do Teu nome. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Quantas vezes na vida, queridos, nós nos deparamos com uma terrível dicotomia, por que não dizer quase uma esquizofrenia, entre aquilo que cremos das promessas de Deus e aquilo que nós vivemos, entre o que se crê, entre o que se espera, entre o que se confia e o que se vê no dia a dia. Quantas vezes nós nos achamos diante de situações onde ficamos na expectativa de que as promessas do Senhor se manifestarão cheias de misericórdia e de maneira providencial, mas o tempo passa e com o passar do tempo, muitas vezes a vida não confirma a fé. Não são poucas as pessoas que leem as promessas do Senhor, mas que quando olham para a sua própria jornada existencial, entram numa crise irretorquível. Pessoas que se indagam, então Deus não está cuidando de mim. Então por que tais situações estão me ocorrendo? Como entender dias em que a vida ganha uma percepção de confusão e de perplexidade na jornada de cada um de nós? Eu gosto demais do livro de Apocalipse. Gosto tanto que Deus me deu a oportunidade de escrever um livro sobre esse texto. O livro já está esgotado, mas já tive a oportunidade de registrar aquilo que eu penso sobre a luta deste homem de Deus chamado Abacuque. Abacuque era um homem crente em Deus, alguém que confiava nas promessas do eterno muito mais do que muitos de nós. Abacuque é revelado nesta profecia como um homem piedoso, comprometido com a oração, um homem que acreditava na intervenção de Deus na história. Mas ao mesmo tempo, Abacuque era um homem que acompanhava os fatos do cotidiano, que estava antenado aos acontecimentos relacionados ao seu dia a dia, violência, corrupção, suborno, assassinatos, toda aquela mazela social, ao invés de produzir no coração de Abacuque apenas revolta e repugnância, produzia no coração deste homem de Deus uma angústia que o conduzia à oração e à intercessão. É assim que nós temos a percepção do capítulo 1 do livro de Abacuque, quando este homem de Deus ora ao Senhor e diz: até quando, Senhor, clamarei eu? Até quando gritarei violência e tu não me ouvirás? Até quando o Senhor me fará enxergar a corrupção, a maldade, a injustiça, as mazelas sociais e o Senhor não intervirá? Deus responde a este servo,
revela-lhe os intentos do seu coração para a sua gente. Deus lhe faz ver que a resposta divinal aos dramas sociais do povo em que Abacuque morava e militava, a nação de Judá, não era uma resposta branda, não era uma resposta reconfortante. Deus lhe faz ver a chegada dos caldeus. Os caldeus eram os neobabilônios, aquele povo que viria sobre a nação de Judá, uma nação amarga, arrogante, soberba, autodivinizada. Abacuque capítulo 1, verso 16, descreve o povo que serviria como navalha nas mãos do Senhor, dizendo: eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa. O coração deste servo temente ao Senhor estremece. Sua alma é tomada de podridão em imaginar que o caos que se assenhoraria da vida do seu povo. Capítulo 3 de Abacuque, verso 16, assim lemos: ouvi, e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos no dia da angústia. Abacuque entra em um estado de perplexidade. Como Deus, sendo tão justo, fará algo tão desastroso com o seu povo? O que pensar das promessas do Senhor sobre uma nação amada pelo Deus eterno? Afinal de contas, não era qualquer povo que ali estava, era o povo de Deus, era o povo amado do Senhor, eram os descendentes de Abraão, povo por quem Deus tinha um carinho especial. O que pensar nas promessas do Senhor sobre uma nação amada pelo Eterno? Onde está o amor de Deus? Esqueceu-se o Senhor de ser benigno, por conta disso manda os caldeus? Onde foram parar, ó Deus, as tuas muitas misericórdias? O que foram feitas das tuas promessas? Como o Salmo 77 bem alude a isso. Em meio a este cenário dantesco, Abacuque é tratado por Deus, e ao final da sua profecia, Abacuque revela a maneira pela qual Deus o fez transpor o vale da perplexidade. Abacuque nos fala da maneira pela qual eu e você também podemos, nos dias atuais, enfrentarmos as nossas perplexidades. O ano está acabando. Nós estamos nos encaminhando para o verão, como o presbítero Adalton falou. De repente a gente encontra um dia de inverno no meio de uma caminhada da primavera para o verão. Um dia que esfria, um dia cinzento, um dia nebuloso, um dia que não faz jus à temporada que nós estamos vivendo. Assim também pode ser a nossa vida, a jornada existencial de cada um de nós. Nós estamos terminando um ano e de repente podemos olhar para frente, e o que nós olhamos para frente e enxergamos não é um horizonte cheio de luz radiante, mas é de repente um ambiente dantesco, um ambiente pardacento, acinzentado, sem perspectivas de nuances coloridas. Como entender, como enfrentar, como vencer esses dias de perplexidade? Há 3 lições nesse texto que eu gostaria de compartilhar com vocês, e eu gostaria que você também me ajudasse nesse momento. Em primeiro lugar, nós estamos em obras, e o texto diz assim: aquele que começou boa obra vai concluí-la em nós. Você pode repetir essa frase? Aquele... Exatamente, quando nós olhamos para a profecia de Abacuque, o que nós aprendemos disso é o que Paulo escreveria muitos anos depois na Epístola aos Filipenses. Deus está fazendo uma obra. Nós somos um canteiro de obras. Ninguém aqui está completo, ninguém aqui está pronto. Nós deveríamos andar com uma camiseta ou com um chapéu, como as crianças do lar fizeram dias atrás. Nós somos um canteiro de obras. Nós estamos em obras. Aquele
que começou a boa obra em nós completará aquilo que iniciou. Paulo, escrevendo aos Filipenses, faz essa tremenda consideração. Nós estamos em obras, Deus está trabalhando em nós, Deus está realizando em nós algo tremendo nas nossas vidas. A obra ainda não está completa, ainda não está terminada, ainda não está perfeito. Somos débeis, somos pecadores, somos limitados, somos falhos, somos fracos. E Paulo diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1,6. Meus irmãos, quando Paulo escreve isso, Paulo está preso. Os seus dias não são dias promissores, são dias adversos. Ele passava por provações e por privações significativas, mas ele afirma que ele tinha profunda convicção, ele estava plenamente certo de que Deus, o Deus que cuida da vida dele, o Deus das promessas, iria completar a obra que começou. Muitas vezes nós não entendemos os caminhos de Deus nas nossas vidas, não entendemos os caminhos que Deus toma para realizar determinadas coisas na nossa vida. Paulo diz aos Coríntios que agora nós vemos como que em espelho, mas depois, com o passar do tempo, lá na frente, nós enxergaremos perfeitamente. Êxodo capítulo 13, versículo 17, Deus tira o povo de Israel do Egito, Deus liberta a sua nação de um cativeiro há 430 anos de sofrimento, e quando o povo sai do cativeiro em direção à terra prometida, veja o que a Bíblia diz: Deus não levou o seu povo pelo caminho dos filisteus, posto que era mais perto, mas pelo caminho mais longe, para que o povo pudesse suportar e não tornar ao Egito. Às vezes, queridos, Deus nos leva por caminhos mais longos. Os caminhos de Deus nem sempre são os nossos caminhos. Mas quando os caminhos de Deus se completam, nós olhamos para trás e vemos como Deus é perfeito, como Deus é tremendo, como Deus é fantástico, como os caminhos de Deus são sábios, como aquelas coisas entraram na nossa vida como o prato que toca numa sinfonia, no momento exato, apropriado e verdadeiro. Ruth capítulo 1 fala para a gente da história de Elimeleque e Noemi, um casal que era da terra de Judá, e eles resolvem sair de Belém de Judá e saírem para Moabe, porque havia fome na terra, as crianças não tinham perspectiva de futuro, não havia possibilidade de muitos ganhos naqueles dias em meio às adversidades que eles estavam vivendo, e os sonhos que eles amealham no coração os move a sair de Judá, a irem para Moabe, cheios de expectativas, de idealizações. Eles chegam em Moabe e há uma tragédia. Elimeleque, o pai da casa, morre. Depois os meninos que se casaram com moabitas também vêm a falecer, não deixam sucessores, não deixam herança. Noemi, viúva, desamparada em terra estranha, sem marido, sem filhos. Quem olha o livro de Ruth fala que tragédia. Quem olha apenas os 2, 3 primeiros capítulos iniciais diz o seguinte: que coisa terrível, a um povo de Deus, a gente que era gente de Deus, gente que era da terra de Jesus. Mas o texto continua. Ela volta para Judá e uma das suas noras resolve voltar com ela. Ruth, sua nora, lhe dá e empresta todo o apoio de filha. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, onde estiveres tu estarei eu, onde tu pousares pousarei eu, onde tu morreres morrerei eu. E Ruth é o instrumento de Deus para uma nova história na vida de Noemi e de sua família. Ela é resgatada dentro dos costumes judaicos daqueles dias. Desse resgate vem um casamento com Boaz. Depois de uma tragédia em Moabe, veio um casamento em Belém.
Desse casamento veio uma criança. Dessa criança viria um reinado que seria o reinado de Davi. Davi é herdeiro direto, é descendente direto de Ruth e de Boaz. Mateus capítulo 1, de 1 a 17 fala isso. Mas não só isso, queridos. Quando a gente lê o Evangelho de Mateus, inúmeros anos para frente, centenas de anos para frente, a gente vê que Jesus veio dessa tragédia. Ruth, Boaz, fazem parte da genealogia de Jesus. Nós estamos em obras, nós não entendemos às vezes os rumos que a vida toma, às vezes a vida fica confusa, um emaranhado de fios, como se estivessem espalhados novelos de lã para entreter um bando de gatos. A gente não sabe onde começa, onde termina. A gente não sabe como fazer para desatar os nós destes novelos que se misturaram. Mas há uma boa notícia. Há um tapeceiro que está tecendo a sua vida. Sua vida pode até ser um mói de fios, mas é um mói de fios que faz sentido, mesmo que você não enxergue, mesmo que você não entenda, o tapeceiro sabe o que está fazendo. Ele sabe usar as cores certas nas horas certas, o tipo de nó que vai dar, a textura, o quadro que quer, tudo. Ele sabe o que fazer de você. Então tudo que nos resta, queridos, é confiarmos e descansarmos no Senhor. Por que é que eu estou dizendo isso? Abacuque sobe em uma torre de vigia e lá espera entender os desígnios e os planos de Deus. E o que ele nos diz? Deus vai completar a sua obra. Os caldeus viriam e isso não tinha como ser mudado. Os caldeus dominariam e isso não tinha como ser alterado. Mas Abacuque começa a enxergar para além dos dias dos caldeus. Do mesmo jeito que eles viriam, eles um dia também iriam, mas o povo permaneceria. E então Abacuque percebe que Deus está trabalhando, construindo, tecendo a sua obra na vida do seu povo. Então ele ora dizendo: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida, faze-a manifesta. Primeira lição: estamos em obras. Aquele que começou a boa obra em você, vai concluí-la na sua vida. Há uma segunda lição, repita comigo, está em amarelo lá embaixo. Eu não vivo pelo que vejo. Fala de novo, vamos lá? Eu não vivo. A primeira, estamos em obras. Quem começou a obra vai completá-la. Não julgue a obra ainda no meio do caminho. Mas a segunda lição: eu vivo pelo que creio. Eu não vivo pelo que vejo. O quadro que está ali na apresentação é de um filme maravilhoso chamado O Livro de Eli. É um filme tremendo, com Denzel Washington. Um filme que fala de um homem crente. E a grandiosidade do filme está no final. E infelizmente eu não vou contar o final para você não perder aí a graça. Mas o filme é tremendo. E parte do filme, quando aquele homem está sem saber para onde ir, ou está sabendo para onde ir, mas sem poder enxergar, a moça pergunta assim: como sabe que este caminho está na direção certa? Ele diz assim: eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que creio. A palavra dele é: sou guiado pela fé e não pela vista. Um outro ensino que aprendemos em Abacuque é que no dia da nossa perplexidade, não somos chamados para vivermos pelo que vemos. Não vivemos pelas circunstâncias, não vivemos pelo que contemplamos com os nossos olhos terreais, não vivemos pelo que vemos, mas vivemos pelo que cremos. Quantas vezes as circunstâncias que nos cercam são de desesperança, são de opressão, quantas vezes estamos entrincheirados em meio ao terror, às tempestades, às procelas, quantas vezes a vida tornou-se na nossa vida como um céu pardacento, com cara de temporal,
natural, o sol desapareceu do horizonte. Nestes dias, na maior parte das vezes, nós perdemos a alegria. Nesses dias, nós perdemos o entusiasmo, perdemos a confiança, perdemos a motivação. Por que é que isso ocorre? Por quê? Porque somos guiados, sim, queridos, não pelo que cremos, mas pelo que vemos. Se vemos coisas boas, nos alegramos. Se não as vemos, entristecemos. Abacuque é o autor do texto que Paulo usou lá em Romanos. Romanos capítulo 1, Paulo usa essa expressão lá em Romanos, centenas de anos depois, mas o autor da expressão é Abacuque. Essa expressão que Abacuque cita, que Abacuque usa, que Paulo cita, é a mesma expressão que Martinho Lutero, dentro de um convento, estudando a epístola aos Romanos, se depara, se choca e dá uma guinada na sua vida. Qual é a expressão? Abacuque 2,4. O justo viverá pelo que vê e não pela fé. Amém? Não é amém. Aleluia, né? Ainda bem que o pessoal está acordado, né? O justo viverá pela fé e não pelo que vê. Abacuque escreve assim o texto: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Abacuque tem essa experiência tremenda em sua história. A chegada dos caldeus traria dias de sofrimento. Eles matariam as mulheres grávidas, levariam cativos os jovens, arruinariam as cidades, queimariam os campos, confiscariam os rebanhos. Ao contemplar com os olhos terreais tamanha crise, somos levados muitas vezes à prostração e ao desânimo. Agora chega no final do ano, começam as previsões para o ano que se seguirá. Quem vai morrer, quem vai viver, se os juros vai subir, se vai cair, se país tal, A, B, C vai falir ou não. Começam aquelas previsões. Abacuque termina o seu livro dizendo que ele não era guiado pelo que via, mas pelo que ele cria, ainda que a figueira não floresça. Ele imagina que com a chegada dos caldeus e o incêndio que se daria na cidade e no campo, a figueira não floresceria. Para uma sociedade agrícola, se a figueira, se a oliveira, se a parreira, se a videira não florescessem, era sinal de penúria, de falta de abundância. Abacuque está vendo isso. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos currais não haja mais gado, ainda que as ovelhas sejam levadas do aprisco, ainda assim, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Por que é que ele diz isso? Por que é que ele diz da sua alegria diante das coisas que ele não iria ver? Porque a lição que Abacuque nos ensina é: eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. Eliseu estava cercado pelo exército sírio. Seu moço sai para preparar o café, tirar o leite da ovelha, fazer ali aquele de jejum. E quando ele olha para o horizonte, ele vê a cidade cercada pelos sírios. Eles haviam vindo para dominar a cidade e prender Eliseu, porque Eliseu livrava o rei de Israel das emboscadas do rei da Síria. E eles então destacam todo um pelotão do exército para virem prender, cercarem a cidade e prender Eliseu. E o moço volta para dentro de casa desesperado. Ele diz: olha o que eu estou vendo, o que é que nós faremos? Eliseu diz assim: eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. Senhor, abre os olhos do teu servo para que ele veja que mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera?
se Davi estivesse guiado pela sua vidência, pelo que os seus olhos contemplavam, Davi jamais teria ido para o campo de batalha a enfrentar o gigante filisteu. Foi assim que Saul era guiado, era assim que o exército de Israel era conduzido, pelo que via, e o que eles estavam vendo, um gigante, um homem vitorioso, um herói de guerra, um sujeito intransponível, valente, muito maior do que qualquer outro. Mas Davi não vai para a batalha pelo que vê, ele vai pelo que crê. Aos Coríntios, em sua segunda carta, Paulo declara abertamente: sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos humanas. E por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos. Portanto, tenhamos sempre bom ânimo, sabendo que andamos por fé e não porque vemos. 2 Coríntios 5,7. Ele diz mais: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso da glória, acima de toda comparação, não atentando nós para as coisas que se veem, que são temporais, e sim as que se não veem, porque são eternais. 2 Coríntios 4, 7 e 8. Primeira lição: estamos em obras. No dia da perplexidade, não julgue a sua causa no meio do caminho. Deixa Deus completar a obra. Segundo, não seja guiado pelo que você vê, seja guiado pelo que você crê. Terceira lição de Abacuque: as circunstâncias da nossa vida mudam, Deus não. Vamos repetir? As circunstâncias mudam, Deus não. Fala para a pessoa que está do seu lado isso, vamos lá? As circunstâncias mudam, mas Deus não. O tempo hoje mudou, ficou frio, pardacento, chuvoso, parece inverno, mas não é inverno. É assim que a Bíblia diz. O autor ao livro de Eclesiastes diz assim: há tempo para tudo. Há dias de sol, há dias de chuva, há dias de frio, há dias de calor. As circunstâncias da nossa vida mudam. A vida é dinâmica, e como ela é dinâmica, um dia é diferente do outro. Que coisa linda! Imagina se a nossa vida não tivesse esse dinamismo, essa surpresa do dia de amanhã. E surpresas podem ser tanto boas como negativas. E de repente a gente acorda com um dia maravilhoso depois de uma noite tempestuosa. Ou a gente acorda com um frio depois de um calor pavoroso. Você pode passar pela vida assim, dias bons, dias ruins, dias de luz, dias de trevas. Todavia, queridos, não é possível sustentar a vida sob esse terreno tão movediço. A nossa vida não pode estar solidificada, estruturada, fundamentada em um terreno tão movediço. Abacuque termina a sua carta ao seu livro dizendo assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Não são os meus dias, nem dias de vitória, nem dias de derrota. Os caldeus chegariam, trariam atrocidade, os caldeus se iriam e voltaria tempos de abundância. Mas a confiança de Abacuque não estava nesse terreno movediço, estava em Deus. E ele diz: o Senhor Deus é a rocha que sustenta os meus pés. Abacuque nos faz lembrar que ainda que os dias sejam maus, Deus é bom. Que ainda que as circunstâncias se apresentem para a gente como passageiras, Deus é eterno. Deus não é passageiro. Deus é o mesmo. Não há nele sombra de mudança ou de variação. Não há possibilidade de alteração. Tiago, na sua epístola, diz exatamente isso. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago também vai na mesma toada, e Tiago diz assim também: qual manto os enrola... Hebreus diz também: qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, ó Deus, é o mesmo,
e os teus anos não têm fim. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. É por isso que Abacuque diz: Ele é a minha rocha eterna, Ele é a fortaleza no dia da tribulação. Os caldeus viriam, mas os caldeus um dia passariam. Como tudo na vida passa, mas Deus permanece. Deus tem que ser a nossa rocha de sustentação a cada dia. Quero concluir. Muitas coisas nos deixam perplexos. Muitas vezes olhamos o futuro de maneira pardacenta e sem brilho. Outras vezes olhamos para o rumo da vida sem entender os nós que os novelos de lã estão sendo dados. Diante dos quadros de perplexidade da vida, Abacuque nos ensina: Deus está trabalhando em nós. Deus está complementando a sua obra que Ele um dia começou. Podemos não entender, mas precisamos confiar naquele que é fiel. Muitas coisas que vemos, é a segunda lição, tiram as certezas e a paz dos nossos corações. Um dia de tragédia, uma chegada de um povo ruim. Não vivemos pelo que vemos. Nossos olhos podem apenas ver o que é terreal, nunca o que é divinal. Para vermos as coisas celestiais, necessitamos olhar para a vida com os olhos da fé. Não vivemos pelo que vemos, e sim pelo que cremos. A terceira lição: nas turbulências da caminhada, um só é a rocha firme: Deus. As demais coisas são passageiras, efêmeras, transitórias, mas Deus permanece, bem como as obras das suas mãos. Eu quero fechar a nossa reflexão convidando você para um momento de oração. O pessoal da técnica vai soltar uma música que eu gostaria de ter terminado a nossa reflexão cantando. É uma música que traça o trilho daquilo que nós meditamos em Abacuque. Eu queria que você estivesse orando enquanto nós ouvimos essa canção, porque eu quero te convidar depois para um momento de oração no dia da sua perplexidade. Feche seus olhos. Possuir
Quero convidar você nesse instante para um momento de oração. Você que veio para o culto nessa noite, de repente está vivendo na sua caminhada um tempo de perplexidade. Você precisa entender às vezes os propósitos de Deus, mas olhando com os olhos da carne, você olha e você não é motivado a seguir em frente. Nós vivemos pelo que nós cremos. Deus está trabalhando em nós. Ele é eterno, rocha em toda circunstância mudada da nossa vida. Eu queria convidá-la a vir à frente para um momento de oração, para a gente interceder diante de Deus, diante das lutas que nós estamos enfrentando. Deus é fiel, Ele pode mudar, transformar, priorizar muita coisa na nossa vida que a gente não consegue ver. Sai do seu lugar se você quiser esse tempo de oração. Nós vamos aqui à frente ter esse momento de intercessão, um momento de súplica na presença do Senhor. Nós somos guiados pelo que nós cremos. E às vezes olhar para a vida e não ver perspectiva tira de nós a alegria. Abacuque dizia: a figueira não está florescendo, a vide não está produzindo fruto, mas eu ainda assim me alegro no Senhor, porque eu sou guiado pelo que creio e não pelo que vejo. Sei que Deus está fazendo uma obra, posso nem entender aonde Deus quer chegar com essa bagunça no novelo de lã que Ele está fazendo, mas Ele é o tapeceiro, e quando o tapete ficar pronto, a gente vai ver que coisa grandiosa Deus fez na vida de cada um de nós. Pai, nós estamos aqui nessa noite, diante de um ano que termina, e diante de incógnitas, interrogações do ano que se aproxima. Pode ser um ano produtivo, pode ser um ano de terra arrasada, mas nós queremos dizer a Deus que cremos na obra que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Podemos não entender os caminhos, os atalhos que a nossa vida tem tomado. O Senhor às vezes nos leva pelos caminhos mais longos da jornada, mas é porque os teus propósitos são melhores do que os nossos. Às vezes o Senhor muda, Senhor, a tecedura do tapete, muda, Senhor, o novelo, dá nós, ó Deus, em que muitas vezes olhando de baixo para cima nós não sabemos o que está acontecendo, mas quando olhamos a obra pronta, nós nos admiramos de como o Senhor é perfeito. Dá-nos, ó Deus, uma visão espiritual, para que, ó Deus, caminhemos na nossa jornada não pelo que vemos, mas pelo que cremos, por aquilo que sabemos que o Senhor, ó Deus, tem nos chamado a viver. Deus, acima de tudo, nos ensina nessa noite, que, ó Deus, as circunstâncias da nossa vida são movediças, transitórias, há dias de alegria, há dias de choro, mas o Senhor é o mesmo. O Senhor é quem sustenta os nossos pés, fortalece as nossas mãos, apruma a nossa vida e nos dá a vitória em todo momento. Nós te pedimos pela vida dos irmãos que aqui à frente estão. O Senhor conhece cada coração, o Senhor sabe da luta, da dor. O Senhor sabe que muitas vezes nós olhamos, ó Deus, para as tuas promessas e ficamos, ó Deus, indagando se isso de fato é real. Temos, ó Deus, às vezes em nós essa esquizofrenia daquilo que lemos com aquilo que vivemos. Mas, ó Deus, eu quero nesse instante orar pela vida de cada um deles e te suplicar, ó Deus, que a tua obra se manifeste gloriosa, Senhor, completa, na vida de cada um daqueles que aqui à frente vieram, buscando, Deus, força para enxergar com os olhos da fé aquilo que os olhos da carne quer muitas vezes nos tirar e nos abater. Eu quero abençoá-los nesse instante. Eles retornem para os seus lares, transformados de dentro para fora, de cima para baixo, dos céus para a terra, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém.
Fica aqui na frente, nós vamos encerrar o culto, vamos nos colocar em pé. Antes de nós encerrarmos o culto, quero lembrar que aqui do lado nós temos um cafezinho e uma coisa boa, uma coisa muito boa. Hoje tem caldo verde, além do cachorro quente, tem caldo verde. Está friozinho, o pessoal da cozinha preparou um caldo verde para você tomar com a gente antes de ir embora, é free, tá? Não tem custo nenhum, é um momento de confraternização. Eu queria lembrar também uma segunda questão. Domingo que vem é o primeiro domingo do mês e é o dia das primícias. Então, você que tem aí o seu compromisso com o leite das crianças, traga a sua caixa de leite para abençoar os trabalhos que nós temos com os projetos sociais com as crianças da nossa igreja. Dê a mão para a pessoa do seu lado. Eu quero fazer da seguinte forma nessa noite. Eu vou abençoar a sua vida e eu quero que você abençoe a vida do irmão que está do seu lado, repetindo as mesmas palavras que eu estarei ministrando a você. Que o Senhor esteja à tua frente, para te mostrar o caminho certo. Que o Senhor esteja ao teu lado, para te abraçar e te proteger. Que o Senhor esteja atrás de ti, para evitar que homens maus te armem ciladas. Que o Senhor esteja junto de ti, para te amparar quando fraco pensares em cair. Que o Senhor esteja acima de ti, para te abençoar abundantemente. Assim te abençoe e te proteja o misericordioso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que te envia agora para transformares o mundo na fé em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Uma boa semana para você, até quarta-feira, no encerramento dos grupos familiares.